Olá, sou Edinho da Faculdade Legale e seja bem-vindo para mais uma edição do Domingo Legale. É isso aí, domingo também tem Legale na sua casa. E hoje com ele, professor Durval Salge Júnior, a respeito do direito imobiliário. Vamos lá, professor? Olá pessoal, meu nome é Durval Salge Júnior, sou coordenador do curso de MBA em Direito Imobiliário do Legale aqui em São Paulo. Um prazer, uma honra tê-lo comigo nessa série de vídeos que nós estamos postando para vocês de primeiros passos. Nós já vamos gravar outros como os primeiros passos nos novos negócios imobiliários, primeiros passos nas ações imobiliárias, e agora este primeiros passos na advocacia para condomínios, tá? Então o professor Durval vem no sentido de trabalhar com vocês alguns aspectos relacionados a esse novo produto que você advogado, você advogada pode trabalhar aí no seu escritório, advocacia para condomínios. Então aqui lembrando que esse é um vídeo, este é uma exposição para advogados, tá? Então o nosso intuito, a nossa visão, o nosso foco aqui será para a advocacia, não é muito para a figura do síndico, da gestão do condomínio, mas a administração jurídica dele por um profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? Então é nesse sentido que nós vamos conversar hoje. Então essa exposição, como o próprio nome já diz, primeiros passos, é para aquele advogado, para aquela advogada que está se iniciando nessa advocacia para condomínios. Então quero explicar a vocês que nós disponibilizamos para cada um desses vídeos 30 minutos, aproximadamente 30 minutos. Então, o professor Durval vai tentar trabalhar esse tema para vocês dentro desse limite de tempo, afinal de contas, não é um aprofundamento, porque se fosse um curso completo, certamente nós passaríamos de 8 horas, tá? Então, mas não é, são os primeiros passos. É só para que você, então, possa ter contato com esse mundo, com esse cenário que é a advocacia para condomínios, as principais ocupações que um advogado pode ter em relação a esse cenário, em relação a esse novo produto que você, doutor, você, doutora, pode ter diretamente aí no seu escritório, tá bom? Então, vamos conversar um pouco sobre esse tema maravilhoso. Eu, particularmente falando, adoro esse tema, gosto muito de advogar para condomínios, dá trabalho. Preparem-se, doutores e doutoras, dá trabalho, mas é muito gratificante. Esse contato com o síndico, com os condôminos, é esclarecedor ao advogado, é uma fonte constante de embates judiciais e extrajudiciais que dão ao advogado uma grande capacidade de trabalho, tá bom? E de experiência. Ok? Fechou. Bom, para nós, eu coloquei aqui, olha, 9 pontos para nós conversarmos. Então você imagina que o professor Durval falará um panorama geral sobre cada um deles, sobre cada um desses apontamentos aqui, para que então você possa começar a pensar em ter esse braço no seu escritório, em ter essa especialidade no seu escritório. Eu coordeno aqui em São Paulo o curso de MBA em Direito Imobiliário, e nós temos vários pontos a serem tratados, que são tratados nesse curso, que serão tratados na aula de hoje, na nossa exposição de hoje, no nosso vídeo de hoje, tá bom? Então, o primeiro ponto desses 9 que eu coloquei é o apoio ao síndico. Vamos lá. Quando você fecha honorários profissionais, um contrato de prestação de serviços profissionais com uma empresa, muito provavelmente você estará atuando a favor da empresa, tá? Indiretamente também dos funcionários, mas dos funcionários é uma parte indireta, tá? Você estará trabalhando com o seu cliente principal, que é a empresa. Obviamente que dentro do panorama da empresa você tem o funcionário como um tópico para trabalhar em um ou outro momento jurídico,
mas o foco é a empresa. Então, quem vai assinar é o representante legal, é o sócio, é o procurador, enfim. Então, esse sócio, a sócio, representante legal da empresa que você prestará a sua assessoria jurídica. O condomínio é a mesma coisa. A sua pessoa de ponta do outro lado, não é, que vai trabalhar o tempo todo com o advogado, é o síndico, que representa o condomínio ativa e passivamente, tá? Então, eu quero lembrar, não é, de que esse condomínio que eu estou falando aqui é o condomínio edilício, tá? Não é o condomínio em geral, embora alguma coisinha sirva para lá, não é? Mas lá, por exemplo, não tem o nome de síndico no condomínio em geral, e sim administrador. Então, nós estamos trabalhando mais a figura do condomínio edilício, tá bom? Nesse vídeo de hoje. Então, esse primeiro apoio ao síndico. O síndico, ele vai precisar muito do advogado no dia a dia dele no condomínio. Nós vamos verificar daqui a pouco nos outros tópicos que a todo momento ele vai chamar esse advogado para as relações deles com os condôminos, com terceiros, não é, um apoio nas assembleias, um apoio nas cobranças, um apoio judicial tanto no polo ativo como no polo passivo, um apoio em pareceres e um apoio em palestras expositivas. Então eu trouxe aqui os principais cenários que um advogado pode trabalhar dentro de um condomínio edilício. Muito bem, pessoal. Então esse apoio ao síndico, inclusive ele quem vai assinar, né, o seu contrato de honorários profissionais ou alguém, né, por procuração deste mesmo síndico, tá? E também ele que vai empenhar, né, os recursos necessários para o pagamento dos seus honorários. E o último tópico da nossa exposição de hoje, o item 9, é justamente a forma de cobrança de honorários. Muito bem, então vamos falar um pouquinho então dessa figura, desse síndico, né? O síndico, ele pode ser um morador, né? Ele pode ser um síndico profissional. Então, se ele é morador, ele pode ter duas vertentes. Ele é um morador dispensado das despesas ordinárias pela função de síndico, ou ele pode ser um morador remunerado pela sua atividade profissional de síndico. Então, são duas situações diferentes. Ele é um síndico que não tem remuneração direta. Ele tem uma remuneração indireta, que é a dispensa, né, das cobranças das despesas ordinárias do condomínio, não das extraordinárias. Embora eu já tenha visto, né, convenções condominiais que dispensam o síndico das despesas ordinárias e extraordinárias. Então, estou falando de uma maneira geral. Tá? E nós temos uma terceira hipótese, que é o chamado síndico profissional. Ele não é o morador do prédio, tá? Então, ele é um síndico que vem de fora. E ele é pago para ser um gestor do condomínio. Então, qualquer uma dessas três figuras aí, então, é que você vai dar esse suporte. Então, o primeiro é esse apoio ao síndico. O segundo, apoio nas relações com os condôminos. Porque qual é o problema que nós temos? Nós temos muitas aplicações de multas. Então, é necessário você verificar, né, se aquela conduta do condômino gera ou não gera multa em relação à convenção do condomínio e ao regimento interno. Então, esse é um detalhe importante, né? Saber se há a situação fática pertinente para a cobrança da multa. Também as várias informações que o síndico passa aos condôminos, que tem que ser filtradas pelo advogado. Então, assim, essas informações são importantes, porque alguma informação vem, alguma legislação vem, e o síndico, às vezes, não se sente capacitado, não é, de fazer uma redação final para os condôminos. Então, ele pede o auxílio do advogado, caso haja uma questão jurídica nessa manifestação do síndico. Então, o advogado ajuda ele na elaboração desse documento. Então, ele tem todas essas relações do síndico com os condôminos, as notificações, as contranotificações, em que o advogado pode trabalhar, tá, em conjunto com esse síndico. Ok. Depois, nós temos apoio nas relações com terceiros.
esse é um dos principais trabalhos que um advogado pode realizar no condomínio edilício, tá? Então, é muito importante isso daqui. Por quê? Porque esse condomínio, embora ele não seja uma pessoa jurídica propriamente dita, ele é quase uma pessoa jurídica, ele não está dentre as pessoas jurídicas do Código Civil Brasileiro de Direito Privado. Então, ele é considerado uma quase pessoa jurídica. Mas nessas relações com terceiros, o advogado ele vai realizar várias contratações, tá? Então, aí ele vai ter contratação de funcionário, que é um regime seletista, ele vai ter a contratação de terceiros prestadores de serviço, então, prestadores de serviço de limpeza, de portaria, enfim, de manutenção da piscina, vários, né? De manutenção do gás, são todos aqueles terceiros que vão prestar serviços ao condomínio edilício. Então, quando eu falo em apoio nas relações com terceiros, eu estou trabalhando justamente nessa questão, naquela questão relacionada, né, ao condomínio edilício e todo o seu universo de contratações, inclusive com você, advogado, advogada, no qual vai gerar, né, uma relação jurídica na contratação da prestação de serviços advocatícios. Então você veja que a todo momento o síndico necessita de você. Muitas vezes até nessas relações com terceiros nós temos o poder público, né? A prefeitura. Muitas vezes nesse terceiro também, nesses terceiros, nós também temos as prestadoras de serviços de massa, como por exemplo eletricidade, energia elétrica, água, esgoto, né? Enfim. São esses prestadores de serviço que nós temos e que o advogado pode atuar dando a esse síndico, dando a este condomínio edilício, toda essa assessoria relacionada a esses vários contratos que o condomínio edilício celebra então com esses terceiros. Ok? Bacana. Vamos para o quarto ponto. Nós falamos que nós temos 9 pontos a serem discutidos nessa exposição, nesse vídeo de hoje de aproximadamente 30 minutos. Advocacia em condomínios ou para condomínios. Primeiros passos, tá bom? O próximo é o apoio assemblear. Parece fácil, mas não é muito. Essa questão de assembleias. Porque nós temos as assembleias gerais e nós temos as assembleias extraordinárias. A Assembleia Geral, ela é obrigatória. Todos os anos essa Assembleia deve ser realizada. Essa Assembleia tem primordialmente 2 objetivos. O primeiro objetivo é a eleição do síndico. O síndico não é eleito a cada 2 anos, então para a administração de condomínio, então um ano ele é eleito, outro ano pula, no outro ano ele é eleito ou reconduzido ou reeleito, enfim. Né? E ele pode ser reeleito ou reconduzido quantas vezes o condomínio assim decidir nessa assembleia que nós chamamos de Assembleia Geral, né? A chamada Assembleia Ordinária, que é obrigatória uma por ano. Nessa assembleia também o síndico vai prestar contas, tá? Da sua gestão. Se o condomínio tiver um conselho consultivo fiscal, esse material já passou por esse conselho que deu um positivo ou deu um negativo. Então ele apresenta as contas nessa assembleia. Depois também nessa assembleia, que é obrigatória, realizada uma vez por ano, ele também vai prestar, né, uma seguinte exposição. Qual é a ideia que ele tem, né, de receitas e despesas para o condomínio para o próximo ano, para o próximo exercício. Nós chamamos de exercício. Então, o síndico vai pegar e vai falar, olha, hoje eu tenho tanto, né, eu estimo que o condomínio vai ser tanto, eu estimo que os nossos gastos serão tanto. Então, ele presta contas do passado e projeta o futuro. Então, essa assembleia primordialmente é para esses aspectos. Uma assembleia muito importante, tá?
E depois nós temos a Assembleia Extraordinária. As Assembleias Extraordinárias são aquelas fora desses momentos que nós estamos falando, né, do síndico, da eleição do síndico, da prestação de contas e da apresentação das receitas e despesas do outro ano do condomínio, tá bom? Então, pessoal, aqui nessa Assembleia Extraordinária são os assuntos remanescentes, são os assuntos que não foram tratados naquela primeira Assembleia, tá bom? Na Assembleia Geral, chamada Assembleia Ordinária. Então, as Assembleias Extraordinárias não são obrigatórias. Então, por exemplo, é necessário fazer uma assembleia porque deu um problema no condomínio e rapidamente o síndico convocou essa assembleia. Então as pessoas são conduzidas a essa assembleia, as pessoas, os condôminos, para que então realizem, né, essa votação, essa propositura do síndico em relação a esse assunto que foi pautado nessa assembleia. Essa assembleia, ela tem um fator muito importante que para você, nos primeiros passos, né, dessa advocacia, né, para condomínios, muito importante nós conversarmos aqui nesse vídeo, que é a seguinte: tem uma particularidade que diz assim: se todos os condôminos não forem convocados, a decisão é nula. Tem muito colega que erra. O colega vai entrar com ação de anulação da assembleia. A assembleia já passou, amigão. A assembleia já passou, as pessoas já foram, usaram o banheiro, tomaram Coca-Cola, jogaram cadeira uma na outra, já foi. Não é para anular a assembleia, é anular a decisão da assembleia, se todos não forem convocados. Então essa atuação do advogado, esses primeiros passos são importantes. É lógico que demanda um aprofundamento de cada um, mas os vídeos são com essa proposta, primeiros passos, né? Então é necessário que todos os condôminos, sem exceção, sejam convocados, porque se você deixar um condômino num prédio de 4.000 de ser convocado, a decisão assemblear é nula, tá? Precisa que todos sejam convocados. Então esse é um cuidado que o advogado deve ter, muito poderoso, tá? Nesses casos específicos de assembleia de condomínio. Bacana? Vamos para o próximo ponto, que é apoio nas cobranças. Muito bem, pessoal. O 784, inciso 8º do CPC, traz uma inovação muito grande, que é inserir os créditos condominiais dentre os títulos executivos extrajudiciais, o que tornou a vida do advogado de condomínio um mar de rosas, entre aspas. Por quê? Porque agora ele já entra com ação de execução de título extrajudicial. Então é necessário, que isso é muito importante, né, que não tenhamos, depois com a sua experiência, grandes catastróficos cálculos matemáticos para poder chegar no valor. Porque uma das características do título executivo, certeza, exigibilidade e liquidez, né? É necessário também, que você tenha um valor líquido, bem perfeito aí, para que você não tenha problema nessa execução. Mas se você calcular, olha, aqui a convenção de condomínio diz que se ele atrasar e coloca isso, assunto encerrado, tá? É uma execução. Então esse apoio nas cobranças, quem vai dar é você. E você vai verificar depois, no finalzinho, nas formas de cobrança de honorários, que eu também tenho as cobranças extrajudiciais, tá? Que o advogado também pode fazer. Mas aqui, nesse momento, eu estou falando nas cobranças judiciais. Então, aqui o advogado vai atuar, entrando com as execuções de cobrança daqueles condomínios inadimplidos. Item 6. Apoio judicial das ações no polo ativo e no polo passivo. Muito bem. Aqui, como no apoio nas cobranças nós já falamos judicialmente, aqui também nós vamos falar judicialmente. Mas, professor, me dê um exemplo de quando o condomínio é réu. Nossa, o condomínio é réu em ação trabalhista, o condomínio é réu, por exemplo, em responsabilidade civil, caiu uma garrafa, não se sabe de onde, lá do condomínio, na casa do lado, quebrou tudo, ela vai entrar com uma ação contra o condomínio, de perdas e danos, morais e patrimoniais por ato ilícito.
Então tá aí uma ação em que o condomínio é réu. Então você pode atuar como advogado para o condomínio, realizando a defesa do condomínio nessa ação que ele figura no polo passivo. Depois eu coloquei aqui no polo ativo, por exemplo, né, no condômino antissocial. Então aquele condômino, né, de que ele de forma reiterada ele tem atitudes incompatíveis com a coabitação dele, com a coexistência dele, coabitação dele nesse condomínio. Tá? Então as pessoas não suportam mais que ele resida nesse local. Então ele é convidado judicialmente a deixar esse local. Não é uma cobrança. A cobrança vai no apoio nas cobranças. O condomínio vai executá-lo, multa, mas debalde todos os esforços, todas as multas, ele continua antissocial. Então, a ideia é alijá-lo, pedir judicialmente que ele deixe, né, aquele convívio com os demais condôminos, porque ele não sabe viver naquela sociedade condominial. É o chamado condômino antissocial. Então, aí o condomínio não é um polo passivo. O condomínio é um polo ativo. Tá bom, pessoal? Bacana? Show. Vamos para o próximo. 7. Apoio de pareceres. Muitas vezes o síndico vai pedir para o advogado, fala, me dá um parecer sobre isso, me dá um parecer sobre aquilo, me dá um parecer sobre isso. Então, você então, né, vai ser um parecerista do condomínio, tá? Volto a insistir, a proposta desse vídeo nosso são os primeiros passos. Por exemplo, eu tenho um vídeo como elaborar parecer que deve ter uma hora e pouca, né? Então você veja que se eu tenho 9 temas, seriam 9 horas. Então é importante que você depois se aprofunde, né, nos outros vídeos do Legale e nos vídeos do professor Durval na minha plataforma no Legale, professor Durval Legale, tá bom? Mas aqui esses primeiros passos são muito importantes para que você tenha um cenário de como é que vai ser a sua advocacia, então, nesses casos. Então, eu tenho esse apoio, né, o apoio dos pareceres, que depois nós vamos falar um pouquinho também sobre os honorários referentes a esses pareceres, e o parecer, né, ele é dado de uma forma bem específica por um profissional, né, lembrando sempre que essa atividade é privativa do advogado, a consultoria jurídica, a assessoria jurídica é privativa daqueles inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esses pareceres jurídicos são privativos do advogado, tá bom? Depois, pessoal, no item 8, eu tenho apoio de palestras. Olha, muitas vezes o condomínio, ele pede para que o advogado compareça em algumas das assembleias para poder fazer uma palestra inicial sobre o tema, ou uma palestra inicial sobre vários, como foi, por exemplo, da pandemia, da Covid-19. Então, esse advogado, ele vai e dá essas palestras, né? Lembrando que agora, essas assembleias, por força da Lei 14.010 de 2020, podem ser realizadas até 30 de outubro de 2020 na forma digital, tá bom? Essas assembleias podem ser feitas, né, de forma digital e a votação também. E essa palestra do advogado também pode ser digital. Antes de começar a assembleia, o condomínio, o síndico faz a apresentação e passa então a palavra do advogado para que então ele vá palestrar sobre um determinado tema. Ou pode ser fora das assembleias, quando o advogado vai dar uma palestra, por exemplo, no condomínio sobre condômino antissocial. Então, os condôminos são convidados a descer, né, se for digital, digital, se for físico, físico, para que então possam ter acesso, né, a essas palestras que são elucidativas. Se o assunto for jurídico, né, também o advogado poderá palestrar, o advogado então poderá interagir com os condôminos, auxiliando o síndico na administração daquele condomínio. Tranquilo, pessoal? Bacana. Último tópico nosso dessa exposição de hoje, dessa meia hora de hoje, desse vídeo, é a formas de cobrança de honorários. Então vejam, pessoal, nós temos na nova tabela de honorários da OAB, e aqui vai um elogio à OAB, né, pela forma competente com que elabora essas tabelas.
agora de forma compartimentalizada, né? Por exemplo, atividades avulsas, extrajudiciais, penal, previdenciário, ambiental, administrativa, matéria civil, enfim. Né? Então ela tem bastante informação para nós, para que nós possamos, né, trabalhar em cada uma das nossas esferas dentro das nossas aptidões jurídicas. Muito bem, pessoal. Então eu recomendo que a cobrança de honorários seja realizada com observância dessa tabela. É lógico, ele tem lá, você pode cobrar, o mínimo está aqui, não é? Se você não quiser cobrar o mínimo, você tem os percentuais, ou se você quiser cobrar acima do mínimo, também a tabela vai te dizer quais são as condições em que o advogado pode cobrar acima do mínimo. Se ele tem uma especialização, se ele tem um mestrado, não é? O grau de experiência dele, o tempo que ele vai devotar, enfim, diversas circunstâncias que você tem que permite ao advogado uma cobrança mais efetiva desses honorários, além dos parâmetros mínimos fixados pela OAB. Então aqui, por exemplo, nós temos consultas, né, em condições excepcionais, nós temos a nossa hora intelectual, nós temos a cobrança amigável, lá no item 5 eu falei nas cobranças judiciais, mas aqui também você pode fazer a cobrança amigável, mandar uma cartinha para o condômino, e o condômino vem e acerta com o advogado, tem um número aqui, né? Aí depois nós temos elaboração de convenção de condomínio e regimento interno. Depois, no caso, por exemplo, de apoio às relações com terceiros, nós temos a elaboração de minutas de contrato, distrato, alteração, estatuto, testamento. Parecer, nós temos aqui apoio de parecer, o parecer está aqui. Assembleias, participação e assessoria em assembleias. Então, nós temos a parte trabalhista, não é? As defesas trabalhistas, enfim. Nós temos todos os parâmetros que vocês precisam para a cobrança de honorários profissionais para condomínios. Tem uma última particularidade que eu quero falar antes de encerrar esse nosso vídeo, antes de encerrar a nossa exposição, que é a seguinte: você tem hoje uma nova forma de cobrança de honorários de condomínio a partir de um determinado banco de horas. Então, o condomínio, por exemplo, paga, por favor, então nós temos aqui, ó, a hora intelectual, né, X. Né? Então, você diz o seguinte: olha, para mim trabalhar para esse condomínio, eu quero no mínimo tantas horas intelectuais por mês. Vamos supor 4 horas intelectuais por mês. E essas 4 horas intelectuais, como o próprio nome já diz, né, quando você me paga 4, você tem direito a 4 horas intelectuais por mês, me dando um valor fixo de tanto. Isso é bom, porque eu projeto meu escritório e tal, eu assimilo esses custos, fica uma forma melhor de trabalhar o condomínio. E o que sobrepujar dessas horas intelectuais, ou eu cobro por hora intelectual, ou eu cobro por procedimento, previstos nessas tabelas de honorários profissionais. Então, o que eu tenho recomendado nas minhas palestras, na OAB, nos meus cursos, nos meus vídeos, é que, se possível, você veja com o síndico se ele pode, se tem caixa suficiente, para pagar um mínimo de banco de horas para o advogado por mês. Isso dá uma receita permanente ao advogado enquanto ele tiver contrato com aquele condomínio edilício. 4 horas intelectuais é um número interessante, tá? Mas pode ser menos, pode ser 3, pode ser 2. Então ele tem direito àquelas 4 horas intelectuais que ele te remunera todos os meses, né? E você vai decidir, né, se elas são depois, vamos dizer assim, contadas no outro mês ou não. Quer dizer, você só prestou 2 horas, então no outro mês ele teria 6. Enfim, isso é uma discussão que você vai ter com o síndico. Mas é muito importante que, se você puder, além das cobranças isoladas, você converse com o síndico se há essa possibilidade de uma cobrança mensal por um banco de horas pré-determinado que seja de interesse para o advogado e que esteja compatível com o caixa do condomínio, tá bom? Então essas são as informações importantes que eu gostaria de passar para vocês sobre esse tema maravilhoso, né? Advocacia para condomínios, primeiros passos. Espero do meu coração que você tenha gostado, que essas informações que eu passei para vocês, nessa meia hora, aproximadamente meia hora que nós falamos aqui, foram importantes para que você então possa pensar em trazer esse braço, né, de assessoria jurídica para condomínios no seu escritório. É importante, é interessante, os condomínios edilícios estão muito
em grande quantidade, né, com poucos advogados especializados para cuidar deles. Então eu recomendo para vocês, para que, se vocês tiverem interesse, gostarem desse tema, né, estejam conosco. Falei que ia voltar? Voltei. Professor Durval nessa primeira parte abordou muita coisa e espere mais novidade ainda para depois do intervalo. E aproveitando o intervalo, trazer para você uma informação muito bacana. O professor Durval coordena a pós em Direito Imobiliário da Faculdade Legale e, além de coordenador, também é professor âncora do curso, ministrando uma boa parte das aulas. Então acesse lá o site www.poslegale.com.br e confira a condição imperdível que eu e o professor Durval fizemos para você. E agora vamos para a segunda parte do curso. Vai lá, professor Durval. Nós vamos falar advocacia para imobiliárias, primeiros passos. Na realidade, é muito interessante notar, doutor, doutora, que nós temos sim um grande mercado a ser trabalhado. As imobiliárias são uma força propulsora muito importante da economia brasileira e realizam um trabalho muito bonito, não é, de intermediação na locação e na venda de imóveis. Então, em parte, né, tem outros trabalhos também que eles fazem, não é, como, por exemplo, avaliação de imóveis, enfim, todos os trabalhos de corretagem daqueles corretores, né, devidamente credenciados perante o CRES, o Conselho Regional, né, dos Corretores Imobiliários, tá bom? Muito bem. Então, feitas essas considerações, nós vamos passar então para conversar um pouco sobre esse campo maravilhoso de trabalho que é a advocacia para imobiliárias, primeiros passos. É lógico que, como eu já disse nos outros encontros nossos dessa série de vídeos, que nós não temos como esgotar esse assunto, porque nós estamos limitados a meia hora. Então não é um curso completo, é apenas e tão somente, como o próprio nome já diz, primeiros passos. Então, dentre esses primeiros passos, eu vou conversar com vocês um pouco sobre esse mercado fantástico que é a advocacia para imobiliárias. Nós temos dois grandes caminhos a serem trilhados pelo advogado. O primeiro deles é você fazer parte do quadro de funcionários, de colaboradores da imobiliária, regidos pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então você terá um contrato de trabalho, não será um contrato de prestação de serviço. Então você estará dentro da imobiliária como um funcionário, como um colaborador registrado dessa imobiliária na condição de advogado. Muitas vezes também essa imobiliária contrata o advogado não por um regime seletista, mas por um regime de prestação de serviços advocatícios. Isso pode ser feito de duas formas. Pode ser feito de forma exclusiva, então você não pode advogar para mais ninguém, você só vai poder advogar para aquela imobiliária, a prestação de serviço de vínculo exclusivo. E a outra prestação de serviço, né, é a prestação de serviço de vínculo não exclusivo. Muitas vezes esse advogado sequer comparece todos os dias na imobiliária. Ele comparece, se a imobiliária quiser, uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas ele também tem vários outros clientes além daquela determinada imobiliária. Então nós temos esses 3 parâmetros de trabalho nesse campo, né, de advocacia para imobiliárias. Muito bem, feitas essas necessárias considerações, nós vamos agora para o primeiro campo de trabalho seu, que é o campo de negócios. Lembre-se sempre que nós teremos os campos de compra e venda e de locação, né? São esses dois. Então nós temos o campo de negócios e o campo judicial. Então nós vamos começar com o ramo de negócios. Aqui é muito importante, muitíssimo importante, que você saiba a diferença que existe entre ser só possuidor e ser proprietário. Se você não tiver essa convicção básica, você vai errar tudo daí para frente. Então, em primeiro lugar, é necessário saber se o produto que você tem na sua mão para assessorar o negócio
é uma posse, então é necessário avaliar que tipo de titular de posse é essa pessoa, tá? Então, vamos supor, um exemplo, alguém que é o proprietário do imóvel realiza com esse possuidor um contrato de promessa de compra e venda, tá? Então, quem passa a posse para esse possuidor é o proprietário na matrícula. O proprietário, meu proprietário é aquele cujo nome está na matrícula. Então, nesse caso específico, nós temos um titular possuidor, tá? Que ele pode transformar essa posse dele em propriedade, bastando com que esse proprietário venha passar, depois quitadas todas as obrigações, a escritura pública de compra e venda para este titular da posse, e se tornando ele, então, após o registro no cartório de imóveis dessa escritura pública de compra e venda, ele passa, então, a ser o novo proprietário. Existem outros titulares de posse que têm aqueles chamados, entre aspas, contratos de gaveta, tá? Então, o que acontece? Se você vai lá na matrícula, a pessoa que transferiu a posse para ele sequer está na matrícula. Na matrícula está a dona Almerinda e a pessoa que passou para ele é Carlos Eduardo. Então, ele nem sequer, essa pessoa que passou a posse é o proprietário do imóvel. Então, você estará diante, muito provavelmente, de uma cadeia possessória. Isto é, lá atrás, bem lá atrás mesmo, o proprietário passou para alguém, que passou para uma pessoa, que passou para outra pessoa, que passou para outra pessoa, e chega nesta determinada pessoa, tá? Eu vou dizendo tudo isso porque cada um desses negócios vai necessitar de um cenário diferente, tá? Então é para isso que você estará assessorando essa imobiliária. Então, no caso específico dessa compra e venda, né, se a pessoa for a proprietária, o nome dele estiver na matrícula, então você, como advogado da imobiliária, vai orientar que seja lavrada uma escritura pública de compra e venda se o imóvel alienado, vendido, for de valor superior a 30 vezes o salário mínimo, conforme o artigo 108 do Código Civil Brasileiro, tá bom? Caso contrário, se isso não for possível e for uma cadeia possessória, então você vai realizar aquilo que nós falamos de cessão de direitos possessórios. Essa cessão de direitos possessórios, ela pode ser, do ponto de vista jurídico, ela pode ser realizada por contrato particular, né? Por quê? Porque o artigo 108 não vai mais exigir escritura pública, porque não se trata de direitos reais. Eu não estou transferindo a propriedade, eu estou transferindo só essa cadeia possessória. Então eu vou transferir posse. A posse também, né, tem um valor econômico, X. Muitas vezes as pessoas leigas, elas não sabem, eles confundem, né, propriedade com posse. Então, elas acabam pagando, às vezes, numa posse até mais do que uma propriedade. Então, você tem que deixar sempre claro para essas pessoas, como advogado de imobiliária, de que elas estão adquirindo posse. É um produto diferente de propriedade, tá bom? Por quê? Porque como proprietário, por exemplo, se eles venderem um imóvel, dá financiamento, tá? E na posse, não necessariamente. Então, é necessário você deixar claro para esses adquirentes, né, como advogado dessa imobiliária, as particularidades de cada um desses contratos. Se for compra e venda, a transferência do domínio; se for a cessão de direitos possessórios, a cessão dessa posse, tá? De forma remunerada. Muito bem. Só esse não. As pessoas muitas vezes procuram as imobiliárias também quando se sentem inseguros em relação a um negócio. Por exemplo, querem que uma determinada pessoa, não é, resida no imóvel deles no interior do estado de São Paulo, mas estão inseguros. Eles não querem fazer uma locação, porque não querem cobrar nada dessa pessoa.
Então você pode trabalhar o que? Você pode trabalhar a questão do comodato, do empréstimo desse imóvel, tá? Então você faz um contrato de comodato, de forma a permitir que aquela pessoa resida no imóvel, mas com um contrato firmado entre eles, né? O comodante, que é quem cede, e o comodatário, que é quem recebe a posse do imóvel. Por que que esse imóvel é importante? Aqui fica a dica do professor Durval. O professor Durval sempre dando as dicas nesses encontros nossos que nós temos nessa série de vídeos, primeiros passos. No caso específico aqui, para evitar a futura ação de uso capião. Porque essa pessoa vai ficando no imóvel, ela vai ficando no imóvel, você não cobra nada dela, você não cobra nada dela, ela passa a possuir como dono e daqui a pouco você recebe na sua casa o mandado de citação de uma ação de uso capião judicial. Então, para evitar isso daí, é necessário, entre aspas, colocar o possuidor no lugar dele. Dizer o seguinte, você é só possuidor, você não é dono. E como eu faço isso, professor Durval? Com um contrato. Então, esse contrato de comodato também, né, você pode orientar também nesse sentido. Veja que é um campo muito amplo de negócio. Você tem a doação imobiliária, né, que também as imobiliárias costumam, né, interceder também, prestar essa assessoria, né, nos casos das várias doações, doações entre parentes, né, doações outras tantas. Então, você também pode comparecer, né, traçando, delineando esse contrato de doação, porque a doação pode ser a doação pura, doação com encargos, a questão da doação de pai para filho, que adianta legítima, enfim, tem várias nuances das doações imobiliárias que você, como advogado dessa imobiliária, precisa conhecer para tocar, né, esses negócios em especial, tá bom? Muito bem, vamos para o próximo, que é um cenário novo, mas que as imobiliárias também estão fazendo bastante hoje, que é a holding imobiliária. Tá, então o que que acontece? O seu papai, então ele tem lá 14 imóveis, todos no nome dele, tá? Pessoa física, pessoa natural. Então ele paga mais imposto, ele tem que declarar, é uma festa, né? Se ele morrer, esses imóveis vão ter que entrar no inventário, vai ser um negócio terrível. Então o que que acontece? Essas imobiliárias passam a orientar essas pessoas a criarem uma empresa. Então essa empresa vai passar a ser a dona desses 14 imóveis e não mais a pessoa física. Isso é importante por quê? Porque normalmente nessas holdings imobiliárias a pessoa acaba fazendo também uma holding familiar. Então ele pega os 15 imóveis, coloca nessa empresa, tira dele, ele doa para essa empresa, não é? Como valor inicial, como a incorporação inicial de patrimônio dessa empresa, esses 14 ou 15 imóveis que ele tem. E aí o que ele faz? Ele então fica com a imensa maioria das cotas, ele dá uma determinadas cotas para a esposa e realiza as cotas dos outros filhos. Normalmente eles acabam observando 40 para o marido, 40 para a mulher, e os 20 remanescentes eles dividem entre os filhos, tá? Se isso for quebrado, então é feita uma divisão menor ou de 45, enfim, vai depender da quantidade de filhos que eles têm para dar a eles as cotas respectivas dessa holding imobiliária, no caso familiar. Então é um outro campo muito interessante, não é? Que os advogados eles atuam muito em imobiliárias no campo referente à holding imobiliária, tá? Outro ponto importante também é que a gente trabalhou mais isso daí, não é, na advocacia para condomínios, mas algumas imobiliárias também têm essa gestão, né, de condomínios. Então é muito importante, se você está me assistindo agora, está gostando dessa série de vídeos, que você também verifique ou visualize esse vídeo meu, Advocacia, não é, para condomínios, primeiros passos. É dessa série de 4 encontros, então esse é um outro encontro. Então lá você vai verificar como é que você pode atuar então para condomínios. Mas só que a diferença é que você estará advogando, não é, para uma determinada imobiliária no sentido de gestão desse condomínio, tá bom?
Então esse é um ponto importante que você tem, que é esse espectro negocial, né? Além de tantos outros negócios que você tem, seguros, né, imobiliários. Se a corretora também tiver uma corretora de seguros, ela também pode oferecer esse produto. Enfim, são vários os produtos que você poderia atuar como advogado de imobiliária. Ainda no campo negocial, você tem as locações. Além dos negócios de compra e venda, de doação, de holding, você também tem a locação de imóveis. E aí você deve observar que você, aqui fica a dica do professor Durval, se você for elaborar os contratos de locação, tomar muito cuidado com o artigo 1º da Lei 8.245, que lá diz o que está fora dessa locação, para evitar o erro de locar errado. Por exemplo, imóvel rural não é locação da 8.245, é a locação do Código Civil Brasileiro. Então, esses detalhes, por exemplo, esses novos contratos, né, que a gente fala, né, dessas plataformas de locação, pode ser locação por temporada, pode ser hospedagem, se tiver trabalho de hotelaria. Então, é muito importante, e aqui fica essa dica, de que você, advogado de imobiliária, conheça essas nuances do contrato de locação. Sabedor, então, que existe o artigo 1º. O artigo 1º é um artigo delimitativo muito importante. Então, cuidado com o artigo 1º da Lei de Locações, o que está fora da 8.245. Ali tem essas ponderações. Depois, a qualidade do seu contrato de locação, prevendo corretamente o direito de preferência, prevendo corretamente a questão das garantias. A questão das garantias é um cuidado que você deve ter muito no contrato de locação, porque a Lei de Locações prevê que você não pode ter dois tipos diferentes de garantia. E às vezes eu tenho acesso a contratos de locação, redigidos até por imobiliárias importantes, em que ela tem um fiador e tem uma caução de imóvel. Além de ser nulo, quando você tem dois tipos diferentes de garantia no mesmo contrato de locação, ainda configura ilícito penal. É crime. Então você imagina você como advogado atuando numa imobiliária, orientando essa imobiliária em uma cláusula nula, além de ser uma cláusula nula, ainda um crime. Então, assim, esses detalhes você deve ter, né, na elaboração, na configuração desse contrato de locação, seja ele residencial, seja ele não residencial. Então, direito de preferência é importante, né? O direito da pessoa de retenção por benfeitorias. Outro ponto importante também é a alienação do imóvel durante a locação, em que é necessário você ter uma cláusula, né, de que o novo locador é obrigado, o novo adquirente é obrigado a respeitar esse contrato de locação. Caso contrário, ele pode notificar o locatário para que o locatário saia em 90 dias. Né? Então, todas essas nuances são nuances importantes que você deve conhecer desse contrato maravilhoso, que é o contrato de locação residencial e não residencial, com base na 8.245/91. Além desses contratos, nós temos os novos contratos de locação. Locação de shopping centers, tá? De lojas em shopping centers, que é um contrato especial com regras especiais. O contrato de locação construir para alugar, build to suit, né? Então é um contrato especial em que você não adquire um imóvel pronto para locação comercial, você chama a pessoa e fala, olha, eu quero que você construa isso que eu vou alugar de você. Então você entrega o projeto àquela pessoa entrega um projeto para você e ela constrói para você. O nome diz tudo, construir para alugar. E por fim, né, a locação de imóveis para temporada. Tá? Então cada um desses contratos, eles vão possuir, né, uma situação diferente em cada um deles, e que é você, o advogado da imobiliária, que vai estar à frente deles, no sentido de dar o melhor suporte possível para o seu contratante, seja pelo regime da consolidação das leis do trabalho, seja pela prestação de serviço com ou sem exclusividade, tá bom? Então essas qualidades você deve ter, você deve reunir todas essas informações
para a elaboração de um consistente contrato de locação de imóveis, residencial ou não residencial. Tá bom, pessoal? Bacana. Muito bem. Então, ainda nessa seara de negócios, a gente também trabalha muito, não é, com a questão das arras, não é, com a questão do sinal. Então, também é importante você saber que nós temos dois tipos de arras, né, de sinal, as confirmatórias e as penitenciais, que também é um momento importante em que você deve orientar a pessoa o seguinte: ó, você quer comprar efetivamente esse imóvel? Quero. Então, não dê arras penitenciais, porque você pode ter o dissabor do dono achar um outro comprador nesse período e resolver devolver para você o sinal, tá? Então, aí fica difícil. Então, se você tem efetiva certeza que você quer aquele imóvel, que aquele imóvel vai te fazer feliz, que aquele imóvel é tudo para a sua família, então as arras têm que ser confirmatórias, mais conhecido como sinal e princípio de pagamento. Então, aí você já trava o negócio, tá? E nas arras penitenciais, não. Quem deu perde e quem recebeu devolve em dobro, tá? Então, devolve as arras e mais uma pena por ter desfeito o negócio. E quem deu as arras, perde as arras. Por que quem recebeu devolve em dobro, pessoal? Por uma razão muito simples. Quem deu, perde, ele tem uma perda. Vamos supor que as arras fossem R$1.000, então ele perde R$1.000. Ora, se quem recebeu só devolve os 1.000, o que ele perdeu? Qual foi a pena dele por desistir? Nenhuma, porque ele recebeu 1.000, devolveu 1.000. Então não pode, ele devolve os 1.000 e mais 1.000 dele. Aí sim, esse 1.000 a mais é a pena que ele tem por ter desfeito o negócio, não é? Como se fosse umas perdas e danos antecipadas, né, daquela pessoa que se viu, né, com a situação de não mais poder adquirir aquele determinado imóvel, tá? Então, por favor, pessoal, essas nuances vocês devem ter. Advogar para imobiliária é um exercício lindo, mas é necessário que tenha que ser feito com muita competência. Por quê? Porque imóveis envolvem muitos detalhes, tá? E esses detalhes você precisa de ter todos eles circunstanciados e bem aparelhados para você realizar grandes negócios, tá bom? Fechou. Muito bem. Vamos ao último ponto, né? O último ponto da nossa exposição de hoje, 30 minutos. Nós ainda temos aí mais 8 minutos para falarmos também dos seus trabalhos como advogado processualista dessa imobiliária. Então aí na realidade você vai propor com certeza várias das ações locatícias. Ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação, a ação renovatória, né, a ação revisional e a ação de consignação. Seja pelo locatário, seja pelo locador, porque algumas ações são específicas do locatário, outras do locatário do locador, como por exemplo no caso da revisional, a renovatória só pelo locatário e o despejo só pelo locador. Então essa parte processual também você terá, não é? Você, além disso daí, você também pode realizar as outras cobranças, né? Cobranças de corretagem, corretagens não pagas, e aí eu espero de coração que no contrato de corretagem você tenha colocado 2 testemunhas para permitir então que essa corretagem seja realizada por intermédio de um título com força executiva, tá? Então essas ações você também terá, também, né, você pode ser procurado para ações de uso capião, judicial ou extrajudicial. Nessas ações em especial, como eu disse no outro curso, né, principais ações imobiliárias, e aqui é necessário fazer uma pequena repetição dessas ações de uso capião, tanto a extrajudicial como a judicial. É importante que você observe principalmente quais são os requisitos da uso capião que você está pretendendo propor, tá? Se é uma uso capião, tamanho do imóvel, tempo necessário de posse que ele precisa ter. Não pode esquecer os artigos constitucionais. Não pode esquecer também, não é, que você tenha uso capião também no Estatuto da Cidade, também no Código Civil Brasileiro e também na Constituição Federal,
tá bom? E a última parte, que é uma parte ainda judicial, que eu gosto muito de trabalhar com vocês, né, é a questão referente, se você tiver assessoria a condomínios, a execução das taxas condominiais e o encaminhamento de nome dessas pessoas para protesto. Então você tem esse alicerce, não só o protesto, como também a propositura da ação executiva das taxas condominiais. Também é um trabalho que você vai realizar muito. Outros pontos que você também vai trabalhar, eu não estou esgotando, mas eu estou dando muita dica para vocês que vão atuar em imobiliárias, né, ter essa visão. Nós temos também muitos direitos de vizinhança, tá? Rixas entre pessoas, entre vizinhos, e que você vai ter que acabar tendo que ajuizar pelaquela questão da segurança, da saúde, né, do sossego. Então essas coisas que interferem, né, nesse relacionamento e que são necessárias o ajuizamento dessas ações em especial, tá? Também de várias outras ações nesse sentido, como a anunciação de obra nova, que também muito provavelmente virá com você, né? A questão referente aos vícios redibitórios, vícios ou defeitos ocultos que tornem a coisa imprestável ao seu uso ou lhe diminuam o valor. Essas ações são propostas e normalmente as pessoas procuram a imobiliária porque sabem que na imobiliária você terá uma assessoria jurídica especializada em imóveis. Então isso é muito importante, é uma grande responsabilidade que o advogado tem, o advogado que vai atuar em imobiliárias, de conhecer todas essas nuances que eu disse aqui para vocês nessa exposição de hoje, para que a pessoa tenha segurança em retornar àquela imobiliária e acionar o departamento jurídico para uma outra ação imobiliária que ele tenha. Porque se você for lembrar, como eu já disse, a primeira coisa que vem à cabeça da pessoa é: vou procurar a imobiliária, eu gosto tanto daquela imobiliária, eu gosto tanto da doutora Tarsila daquela imobiliária, que eu vou procurar ela. Então a pessoa procura a imobiliária, procura o advogado da imobiliária, por quê? Porque tem boas referências daquela imobiliária. Então você acaba também sendo, né, tendo nessa função de advogado, de imobiliária, né, essa expressão, né, essa, vamos dizer assim, essa vitrine que você tem para a sua advocacia, que é muito importante. Mas para isso é necessário observar todas as nuances, né, dos vários negócios, das várias ações que você tem numa imobiliária, para que você possa advogar, doutor, doutora, com grandiosidade, com técnica, com aparato, com profissionalismo, com consistência, de modo que você deixe duplamente satisfeito o proprietário da imobiliária e também aquele que procurou seus trabalhos. Não é? Quando o advogado da imobiliária é competente, ele agrada o dono da imobiliária e ele agrada também as pessoas às quais ele atende. Então é um ramo espetacular, vale muito a pena. Eu tenho grandes amigos advogados de imobiliárias e eu peço a vocês que vocês considerem essa possibilidade na advocacia de vocês. Tá? Trabalharem numa imobiliária, seja no regime seletista, seja na prestação de serviços, com vínculo exclusivo ou sem vínculo exclusivo. Não perca essa grande oportunidade, essa grande escola, não é? Essa grande vantagem que tem o advogado que atua dentro de imobiliárias, o advogado imobiliário que atua nessa seara, tá bom? Eu quero deixar aqui em especial um grande abraço para vocês, para todos os seus familiares. Obrigado por assistirem esse vídeo. É um vídeo de aproximadamente meia hora, então é mais um bate-papo, o nome já diz tudo, primeiros passos, mas eu tenho outros vídeos na plataforma do Legale e outros vídeos também na minha página Professor Durval, referentemente a esse assunto. Então vocês podem buscar lá, que lá tem um maior tempo, né? Uma maior dedicação a cada um desses tópicos aqui. Isso é tão somente para dizer a vocês o quão bonito que é advogar para imobiliárias e o quão importante que é hoje em dia, tá bom? Espero que tenham gostado e nós veremos em breve em outros vídeos ou pessoalmente aqui no Legale em São Paulo, tá bom? Fica o meu convite também para que você possa vir fazer a nossa pós
né, de MBA em Direito Imobiliário, tá? Que tem as vertentes de negócios, por isso MBA, e também de Direito. Então eu consigo, nessa pós eu consigo ter engenheiros, administradores de empresa, corretores de imóveis e também advogados, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal! É isso aí, chegamos ao final de mais um curso com ele, professor Durval Salge Júnior. Desde já agradecendo eu, Edinho, ao professor Durval e a você que está em casa aí assistindo a gente, agradecendo por podermos entrar aí no respeito do seu lar. Acesse lá o nosso site, confira a programação de curso e vem para a Faculdade Legale. Um grande abraço!